amigo vascaíno, finalmente as coisas começam a acontecer no Vasco da Gama. Processo aí de renovação de contrato descravado, reforços chegando no Vasco. Ontem foi o primeiro, Thiago Mendes. O Admar Lopes está negociando aí com o Xerifaço para qualificar o elenco do Vasco da Gama. Tem estrela do futebol argentino chegando aí no Rio de Janeiro com nome já na mesa do Gigante da Colina. Pois é, notícias muito boas aí, e o Vasco bateu o martelo ali com relação a um cria que teve proposta para deixar o Gigante da Colina. Ontem, na parte da noite, tentaram até estragar o dia da gente com relação ao balanço que foi publicado e um caso de Polícia Federal no Vasco. É jaula para vagabundagem. É, meu irmão, a gente vai falar muito sobre isso. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Até dezembro, muita água vai passar por debaixo dessa ponte, e vai mesmo. Bom, o seguinte, vamos começar a falar aqui. Eu vou deixar para falar mais sobre esse assunto na parte da noite, na nossa live das 21h30. Ontem o Vasco publicou o balanço patrimonial com 1,2 bi aí de dívida. E como se não bastasse essa situação, a gente toma conhecimento que a empresa que era responsável aí pelo sócio do Vasco da Gama, certo? Meteu, segundo o Pedrinho, desviou R$ 220 mil aí. Passou o rodo no Vasco da Gama, tá? Na parte da noite a gente vai falar mais sobre essa situação. Isso aconteceu em 2023. E a gente vai levantar alguns questionamentos na parte da noite. Por quê? E só em 2025 isso veio à tona. Isso aconteceu na gestão da 777 Partners aí, certo? Por que que o Salgado, como sócio minoritário na época, não fiscalizou? Por que deixou essa situação acontecer? Por que que o presidente do Conselho Fiscal, o João Marcos Amorim, que era o mesmo da época do Jorge Salgado, que está hoje aí no Vasco, na gestão do Pedro Paulo, não falou isso antes? E mais, né? Por que Pedro Paulo ele quer uma indenização aí da 777, da ICAP, e está certo, mas por que o Jorge Salgado não é punido administrativamente no Vasco da Gama? Deixe nos comentários. Mas vamos falar aqui sobre futebol, sobre coisa boa. Pessoal, o seguinte, o Vasco tem um jogo muito importante contra o Montevidéu Wanderers, né? Jogo que vai acontecer lá na Arena das Dunas, às 17 horas do próximo sábado e com transmissão do Premier. O Vasco que vai ter novidades nesse jogo aí. É o retorno do DVD, é o retorno do Estrela. Dois jogadores aí que tiveram lesões graves no ano passado. E é o retorno também do Leandrinho, um jogador que vai ser muito usado. Então, essas serão as 3 novidades aí que a gente vai ter. E o seguinte, o pessoal perguntando, o Laureano, Felipe Coutinho, que rescindiu o contrato ontem junto à equipe do Aston Villa, vai ter condições de jogo? Vamos aguardar, porque o Vasco aguarda aí
a documentação da rescisão de contrato do Felipe Coutinho, tá? A minuta do novo contrato aí já está assinada. É um contrato aí de 1 ano e meio com o Felipe Coutinho, conforme a gente vai colocar aqui na tela, certo? Contrato de 1 ano e meio, cujo qual, né, o Vasco já tem a minuta, falta o Coutinho assinar para o Vasco poder protocolar um novo contrato aí junto à CBF. Perfeito? O Vasco precisa de 48 horas úteis antes da partida. Perfeito? Tá em cima. Vamos ver se vai dar tempo. Bom, notícia boa para a torcida do Vasco, tá? Léo Jardim é do Vascão até 2030. O Laureano já falava isso há muito tempo aí. O Vasco aí, por detalhes de fazer esse anúncio aí, por um salário muito inferior a R$ 1 milhão, tá? A gente também coloca essa situação aqui, porque o Vasco prepara o anúncio aí do Léo Jardim. Perfeito? Vamos colocar aqui na tela aqui para a rapaziada aí, ó. Olha que notícia maravilhosa. Pensa se o Vasco, a essa altura do campeonato, tivesse que ir atrás de goleiro. Bom, e não para por aí, meus amigos. Não para por aí. O Vasco bateu o martelo com relação à situação do atleta Luiz Gustavo. O Vasco recebeu uma proposta do Al-Shabaab, isso mesmo, né? E o Vasco da Gama simplesmente recusou a proposta, uma proposta ali muito ruim, de 3 milhões de euros, tá? E o Vasco bateu o martelo, dizendo que só aceita liberar o Luiz Gustavo pelo dobro aí do preço, né? 6 milhões de euros, né? Ou é 6 milhões de euros ou não tem conversa com o Shabab. E o seguinte, né? Agora a gente fala sobre a situação de reforços, porque é o que eu falo, a gente tem que dar tempo ao tempo, né? É, vamos falar a verdade, muita coisa aí para o Admar Lopes resolver. No meio do ano, a maioria dos executivos estão preocupados aí com contratações, tá? Mas o Vasco deu mole com o processo ali de renovação de contrato, deixou para a última hora, um elenco também que é muito grande aí, então ele tem que trabalhar em várias vertentes. Thiago Mendes, primeiro reforço do Gigante da Colina. Uma aquisição de peso, na minha opinião. O jogador tem 33 anos de idade, que o Vasco da Gama está fazendo um esforço aí para poder contratar. E lá vem na parte física. Meu irmão, se o jogador tivesse mal, o Inter não estava atrás, o Santos não estava atrás, o Corinthians não estava atrás e nem o Cruzeiro. O Vasco ganhou desses clubes aí. Então, da mesma forma como a gente critica, a gente elogia aqui. Então, faltando ser estabelecido aí o tempo de contrato, tá, do jogador, a tendência é que a situação seja de 2 anos e meio aí de contrato, segundo informação do canal Atenção Vascaínos e confirmado na parte da manhã pelo GE, tá? E ao contrário do que muito se dizia, né? O salário de Thiago, né, vai ficar na casa de 400 a 500 mil reais, e caso ele venha bater metas aí, pode chegar a 750 mil. Então, foi uma boa aquisição que o Vasco da Gama fez. Agora, novidade na parte da manhã. Tolói, irmão. É isso aí. O Vasco tenta convencer o Tolói a reduzir o salário. O Vasco já sabe o quanto que o Tolói quer. Informação que foi entregue na parte da manhã por Jorge Nicola. Perfeito? E a gente coloca aqui também, né? Vasco tenta convencer Rafael Tolói a diminuir pedida. O Tolói aceitou jogar
no Vasco, no Brasil, mas pediu R$ 1 milhão. O Vasco tenta fazer o mesmo processo de convencimento que fez ali com o atleta Thiago Mendes, tá? Que também se falava em 1 milhão, para poder anunciar o xerifão, reforço aí de peso. E por falar em reforço de peso, tá? O Vasco aí negociando com a estrela do futebol argentino aí, certo? Jogador que é uma joia, uma pérola lá no futebol argentino, né? O nome de Franco Ratotti, né? Está aí na mesa do Vasco da Gama para o Vasco analisar, tá? Um jogador de 19 anos, né? Do União. E o seguinte, né? Ele tem clubes lá como Boca Juniors, né? E o Racing querendo contar com os serviços desse jogador, que é muito bom de bola aí, com passagens aí pela seleção sub-23 da Argentina com 19 anos, hein? Bom nome aí. Então, essas foram as informações do Gigante da Colina. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!